Olá, tudo certo? Religiosidade é um tema desta aula. Na verdade, não é uma aula. Não sei porque eu falei aula. Na verdade, tudo está sendo meio que confundido por mim, pela minha pessoa, por se tratar de uma primeira vez. Tudo que você vai fazer na primeira vez não vai dar certo. Engana-se a pessoa que trata a primeira vez como uma certeza absoluta. A primeira vez ela não é a que vai definir o jogo inteiro. Por isso, quando você for começar algo, vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta, vai até você se sentir confortável. Porque aí quando você se sentir confortável, aí você vai realmente ter a dimensão do que é aquilo. As pessoas, você aí do outro lado da tela pode desistir logo de primeira, de segunda ou de terceira vez que você for fazer algo, mas saiba que o cérebro ele tem um processo de aprendizagem, uma curva de aprendizagem que ele leva, né? Curva de aprendizagem é chamada pelos cientistas, por quem estuda o cérebro, que a curva de aprendizagem é logo o tempo que você e os desafios também que o cérebro tem na hora de aprender algo diferente, tá? Então, não leve a primeira vez a sério. A primeira vez sempre é uma inovação, é algo, é um ponto de partida e não deve ser encarado como certeza, tá? Voltamos para o nosso tema principal. Religiosidade. Religiosidade é um tema muito complexo. Eu vou falar de religiosidade porque eu estou nessa época da minha vida onde eu participo de cultos, tá? E o mesmo culto que eu participo, provavelmente você participou, que é aquele culto de um bairro, né, que tem ali no bairro, uma igreja ali no bairro, e que todo mundo conhece essa igreja, algumas pessoas vão, chamam os vizinhos, e é nesse tipo de culto. Eu acredito que são pequenas comunidades, pequenas famílias organizando-se, né, para falar de Deus. Gosto muito, mas eu vejo que esse tema religiosidade ele não é relacionado à igreja. Na verdade, eu acredito o seguinte, que religiosidade é aquilo que ao longo de gerações foi passado e que se tornaram verdades que hoje ainda são vistas como verdades absolutas e que não podem ser mudadas. Eu acho que isso é religiosidade, é o ato de você crer em algo e não querer de forma nenhuma mudar aquilo, não querer que aquilo se mexa, porque se mexer está fora da curva, está fora daquilo que você acha que deve ser feito. E isso tem muito na religião. Eu sou jovem, vocês podem perceber, eu tenho uma cara muito de jovem, eu tenho 20 anos, tá? Eu tenho 1,65, eu sou bem baixinho, né? E basicamente eu me disfarço, tá? Eu me disfarço entre as pessoas porque geralmente eu sou baixinho, né? Então as pessoas elas acham que eu sou criança ainda, né? Então eu não converso com adultos, eu converso mais com crianças. Mas tendo essa perspectiva, eu consigo analisar melhor, né? Já que eu não estou com adultos, eu analiso os adultos de longe, né? Eu tenho uma visão mais ampla. Quando você isso se trata de física, tá? Trata-se de física, a questão da óptica.
que é basicamente a visão, né? Você tem um ângulo de visão um pouco maior e por isso você enxerga melhor, enxerga o todo um pouco melhor, você enxerga com mais contextualização. Então basicamente é isso. Se tratando disso, eu vejo os adultos e as crianças hoje em dia. Os adultos, bom, eles por ter uma vida um pouco mais, por ter, os adultos eles têm a obrigação, né? Eles colocam que devem ter a obrigação de ter opiniões fortes. Os adultos eles têm essa, né? Você tem que ter aquela visão, você tem que ter uma opinião forte, você tem que ter aquela missão. O adulto, eu vejo que ele pega muito isso para ele, né? Ele pega os valores, ele começa a construir valores e começa a agir com aqueles valores. Ele começa a realmente, ó, apagou aqui, cara. Ele realmente começa, na fase de, eu tô com 20 anos, né? Mas na minha fase de crescimento, entre aspas, eu notei que eu notei que as pessoas começaram a tomar um pouco mais de certezas sobre si mesmas, né? Você começa a distanciar da escola, das pessoas que estão na escola, daqueles estereótipos que elas colocam em você, e você começa a realmente vestir a camisa do que você é. Isso é normal. E eu vejo também que quando você já tem uns 30 anos, 25 para cima, você realmente já está com a sua camisa vestida. Você já sabe o que para você é bom e o que é ruim. Você já começa a ter opiniões fortes, você já começa a ter opiniões estabelecidas e é claro, você muda de opinião, mas não deixa mais a emoção te levar, você evita deixar a emoção te levar. Isso mais para um lado também das pessoas que pensam em crescimento, pensam em de alguma forma prosperar em alguma área. Então existe essa situação onde a pessoa que quer ser algo, que quer ser grande, que quer ser alguma coisa, ela começa a pegar conceitos e realmente começa a se podar sobre aqueles conceitos. E, e começa realmente a seguir eles. E quem aparece com outros conceitos diferentes, e aí vem a questão que é a ignorância, né? Até onde podemos ser ignorantes? Eu acredito que a ignorância ela pode, às vezes existe dois tipos de ignorância, ao meu ver. A ignorância de saber que é ignorante e tudo bem, eu sou ignorante e pronto. Ou aquela ignorância que você não sabe que é ignorante, mas você é ignorante. Então, existe ignorante no sentido de intelectualismo, né? No sentido intelectual da coisa. E então, basicamente, eu vejo muito isso, principalmente nas camadas mais baixas, né? Eu não tenho contato com as camadas mais altas das classes sociais, né? Mas a camada mais baixa é muito cheia de fé, tá? Muito cheia de crenças, tá? Crenças limitantes, crenças que não fazem ela progredir e sim estabilizar. As pessoas querem estabilizar, querem ter o seu emocional. Elas pregam muito pelo emocional, livre de pensamentos ruins, principalmente a religiosidade que
traz essa vontade de ter o pensamento em Deus, o pensamento livre, limpo, né? E eu acredito muito nisso, tá? Muita gente que pode ver o meu vídeo e que, é claro, eu tô começando um canal, né? Mas poucas gente talvez verá esse vídeo, mas aqui, se alguém ver algum dia, algumas podem talvez se sentir ameaçado, porque ameaçado não é a palavra, mas se sentir ofendido, que no caso eu tô falando algo que acontece realmente, tá? As pessoas, elas precisam da fé, precisam, porque no dia a dia, ser humano, na verdade, é algo pesado, é algo pesado emocionalmente falando. Então, quando você tem algo para viver, algo para ir além, né? Você vai com muito mais força. É essa a grande coisa da fé, da religiosidade. Na verdade, eu acho que fé e religiosidade é diferente, tá? Muitas pessoas vão falar, como assim? Eu acredito nisso porque religiosidade se trata muito sobre o criacionismo, né? Criacionismo, onde as pessoas criacionismo, e não só isso, eu acredito que mais do que o criacionismo, algo mais algo mais algo mais mágico, mais fantasmago, mais mágico, né? Algo mais mágico. Então eu acredito muito que religiosidade é algo mágico, é algo que, nossa, e acho que para os religiosos o que eu estou falando seria muita besteira, tá? Seria cuspir muito, né, nos conceitos, mas eu acho que é realmente isso. Existe uma magia que é, como você pode ver, você tem fadas, vamos fazer um exemplo metafórico. Você tem fadas e essas fadas têm magias, têm feitiçarias, magias tal. Tem, e elas juntam as magias para criar algo, para chegar em algo. E no caso da religiosidade, são vários assuntos sobre o humano, sobre o nosso biológico, sobre o universo, sobre o convívio social. São vários fatores, né, várias magias, vários fatores que se juntam para que você tenha algo, para que você alcance uma maior proximidade com Deus. Então, eu acredito que toda religiosidade é baseada nisso, em fatores que juntos chegam em algo, nessa junção de fatores que você precisa ter, né? A religiosidade é isso. Se você não tem uma característica, você tem que procurar ter, porque se você não tiver, você realmente não está perto. A moto passando, mas é isso, basicamente isso. Se você não tem aquela característica, você tem que buscar a ter, porque senão você está realmente fora, você tem que buscar ter, e é isso, não tem mudança. Eu acredito que não é muito legal isso, tá? Se eu fosse fundar uma nova religião, eu colocaria fora essa hipótese de você criar mentalidade limitada, tá? Eu acredito que a criatividade é perdida, tá? Nossa, eu acho que muita gente pode achar que eu sou louco, sei lá, mas enfim, eu acredito que a criatividade pode ser perdida, tá? Porque as pessoas têm que viver num quadrado. Então, pô, não sei nem se saiu um quadrado, mas tudo bem, né? Então, basicamente, eu não, eu acho a religiosidade ruim. Eu acho a religiosidade ruim, que é você ter que se adequar, você ter que procurar ter aquilo para ter
algo na frente. Eu acredito que isso não é legal, porque, bom, quem garante que aquilo que está escrito na Bíblia é algo ou melhor, a Bíblia eu acredito, eu só não acredito nas pessoas que estão, né? Eu acredito que, por exemplo, ir à igreja, será que realmente ir à igreja realmente vai te aproximar com Deus? Porque ir à igreja é algo que você pode fazer em casa, tá? Você pode colocar uma música sobre Deus no seu computador, no seu celular. Você pode montar um ambiente legal que realmente te dê vontade de conversar com Deus em casa. Não precisa sair de casa para realmente chegar com Ele. Eu acredito muito nisso, tá? E o número de pessoas indo para a igreja parece que vem diminuindo. Não sei, tá? Mas as igrejas antes pareciam que eram mais cheias, né? Não sei. Não sei se realmente é isso. Mas este é um vídeo da minha análise, tá? Sobre religiosidade. Religiosidade, ela é algo que as pessoas colocaram na cabeça que deve ser, mas eu acho que não. Eu acredito que você pode sim ter religião. Você pode sim acreditar em Deus. Você pode sim ser você mesmo e mesmo assim ter a honra e glória de estar no paraíso, de ir para o paraíso. Eu acredito que você não precisa se enquadrar, porque nós somos, embora pecadores, a imagem e semelhança de Deus. Então, você não precisa de uma igreja. A igreja foi criada por homens, que são pecadores também. Então, você não precisa ir para a igreja, você não precisa se prender a coisas humanas, tá? Eu acredito que você tem que ser puro, você tem que alcançar a sabedoria, saber muito sobre Deus, se conhecer a história de Deus. Você tem que realmente seguir esses passos, se perguntar sobre a história de Deus, tá? Conhecer a Ele. E sim, isso para mim é Deus. Isso para mim. Deus para mim é um pai, tá? Você quer saber sobre o seu pai. Então, você não precisa, poxa, ir na igreja para conhecer ele. Você pode conhecer ele no dia a dia. E eu acho que isso, na base da sociedade, é muito impregnado. A religiosidade, que você precisa ir para a igreja, porque se você não está indo para a igreja, você não está rezando. E as pessoas que estão dentro da igreja, elas falam isso. Elas falam assim: cara, lembra do nosso irmão que foi para a igreja e que hoje não está mais aqui? Então, esse se perdeu. É basicamente isso que eles queriam dizer. Que a pessoa, ela quando não está lá dentro, ela se perdeu de alguma forma. E eu ainda não fiz isso, né? Não saí da igreja. Eu fiquei 5 dias na igreja, indo na igreja. Agora, se eu querer sair, se eu quiser ficar em casa, será que meu amigo vai ser o mesmo amigo de antigamente? Será que ele realmente vai gostar de mim? Será que ele vai querer se afastar? Será que a família dele vai querer se afastar de mim? Será que eles vão me achar ruim, chato? Então é algo assim muito impregnado a religiosidade. Eu sou contra isso. Eu acho que você tem que ser apegado a Deus. Você tem que conhecer a Deus, mas não ter religião, tá? Religião que foi criada por homens e que muitas vezes pecaram, tá? A história mostra isso. Não é eu criando da minha imaginação. A história mostra isso. Até mais e até o próximo vídeo. Se inscreve e deixa o like aí. Valeu. Eu sou o Gabriel Alves e fui.